Muito bem, dando continuidade ao entendimento aqui desse nosso método ouvinte_1, é bem provável que você já tenha notado que aqui na nossa aplicação ele está mostrando corretamente os valores que nós temos aqui dentro do nosso banco de dados. Olha só, aqui o fumante está false, idade 100 e o nome Franco. E aqui está aparecendo corretamente. Mas se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, eu vou colocar a idade 200 e dar um Enter, essa nossa informação aqui, ela não é alterada. E veja que aqui continua ainda o valor 100. Isso acontece por quê? Porque aqui no nosso método ouvinte_1, nós estamos trabalhando com esse ouvinte aqui, que é o Listener for Single Value Event. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para vocês, aqui nós podemos entender add, adicionar, listener, ouvinte, aqui o for, para, e o single value event significa um valor único de evento. Então, na verdade, aqui, se você pegar agora toda a tradução, vai ser mais ou menos assim: adicionar um ouvinte para um único valor de evento. Então, quer dizer que nós estamos fazendo a leitura dessas informações que estão armazenadas aqui dentro dessa pasta 0, nós estamos lendo apenas uma única vez essas informações que estão ali dentro. Então, toda vez que o nosso método principal aqui, onCreate, ele for criado, esse nosso ouvinte aqui, esse nosso método, ele vai ser chamado apenas uma única vez. E aqui dentro, nessa nossa variável reference aqui, nós estamos dizendo que nós queremos acionar somente uma única vez esse ouvinte. Então ele vai ler essas informações e depois que ele ler essas informações, ele vai automaticamente se desligar. Então ele não vai mais ouvir nenhuma alteração, inserção ou remoção que acontecer dentro dessa nossa pasta aqui 0. Depois, em uma outra aula, eu vou estar falando sobre o outro ouvinte que existe, além desse daqui, que é o ouvinte que ele sempre vai ficar ouvindo as alterações que acontecem dentro de uma pasta, dentro de uma determinada pasta. Mas, para o seu aprendizado, é bom primeiro nós entendermos esse ouvinte aqui, que é acionado apenas uma única vez, e depois entender o outro ouvinte que existe, os outros dois ouvintes que existem. Porque se você entender esse nosso ouvinte aqui que é acionado apenas uma única vez, então os outros ouvintes que existem, você vai conseguir estar entendendo muito mais fácil. Então, outra coisa que eu também já quero deixar claro para vocês é que essa nossa variável data snapshot, ela não contém todas as informações que estão armazenadas aqui dentro dessa nossa pasta 0. Ela contém as referências das identificações que estão dentro da nossa pasta 0. Então, não pense que essa variável data snapshot, ela já traz todo o conteúdo que está aqui dentro, o franco, 200, false e esse número de contato. Não, na verdade ela traz então como se fosse uma referência das identificações e aqui que é o comando que você vai dar para fazer o download dessas informações que estão armazenadas. No caso aqui eu vou especificar a minha identificação e aqui no getValue eu vou dar o comando para obter as informações dessa identificação aqui. Então, só para deixar bem claro para você que essa nossa variável aqui, ela não contém todas as informações que estão dentro da pasta 0, mas sim somente as referências para que você se comunique com as identificações e com esses valores que estão lá dentro armazenadas. Então, esclarecendo isso para vocês, vamos então dar continuidade aqui no conteúdo desse nosso método aqui, onDataChange, e vamos fazer agora a inserção de mais um conteúdo dentro do nosso banco de dados. Eu vou vir aqui novamente no nosso banco de dados. Veja que eu adicionei aqui um contato, aonde esse contato aqui é a identificação e aqui está o nosso valor. Mas existem momentos onde você vai querer ler uma lista de informações. Então aqui eu vou adicionar nesse nosso banco de dados, aqui na nossa pasta 0, vou adicionar uma lista de informações. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome dessa lista de contatos. Então veja que agora eu vou apertar aqui
o nosso desenho de adicionar. Aqui no nome desse valor, na identificação desse valor, eu vou colocar 0. E aqui eu vou colocar um número de contato. Vou colocar 8, 88, 88, 88, 88. Vou adicionar mais uma informação. Aqui vai ser a identificação 1. E aqui eu vou colocar outro contato. Vou adicionar mais um. Colocar agora aqui o começo diferente. Vou clicar aqui em adicionar. Então veja que dentro da nossa pasta 0, agora eu adicionei uma outra pasta que contém informações como se fossem um número de contato de telefone de uma pessoa. Então aqui nós temos 3 informações. Aqui eu coloquei errado, não era para ser o 3, era para ser o 2. Então eu vou excluir aqui. E vou adicionar novamente. Aqui é 2. Vou colocar aqui um número novamente. E pronto, agora sim. Dessa forma, nós vamos agora ler essas 3 informações que estão aqui, além dessas outras informações que nós já estamos fazendo a leitura. Então, para isso, eu vou vir aqui no nosso código. Aqui, eu vou ter que fazer um for, e nesse for, ele vai ser um for resumido, um tamanho menor. Aqui eu vou colocar data. E aqui eu vou pegar a nossa variável data snapshot, que é essa nossa variável aqui, colocar ponto shield, que é a identificação dessa nossa lista aqui, que nós vamos estar lendo. No caso, ela se chama contatos. Então eu vou vir aqui e colocar contatos. Vou colocar um ponto. E agora, o mais importante talvez, que é essa parte onde eu escolho essa opção aqui, Get Children. Então aqui eu vou abrir o nosso for. Então, para que você entenda melhor o que está acontecendo aqui, eu vou fazer primeiro o conteúdo aqui do nosso for, para daí você conseguir entender corretamente. Aqui eu vou criar uma lista de string, porque aqui são strings que eu quero estar lendo, mas veja que aqui essas informações, elas estão armazenadas como se fosse inteiro, porque elas não têm aqui as aspas. Então eu vou colocar aqui uma aspas aqui no começo, uma aspas aqui no fim, vou dar um enter. Vou dar uma aspas também aqui, dar um enter. E pronto. Agora são strings aqui, essas 3 informações. Então eu posso vir aqui no nosso projeto e criar aqui uma lista de strings. Vou colocar aqui o nome de lista mesmo, dessa nossa variável. Colocar aqui new array. Deixa eu importar aqui já essa nossa lista, esse nosso list. Opa, dar um alt enter. Agora sim, eu vou colocar aqui new array list. E aqui dentro eu vou colocar que é de string. Então feito isso, agora eu posso aqui dentro do nosso for criar uma string. Vou colocar o nome dessa nossa string de valor. E aqui eu tenho que pegar agora essa nossa variável data aqui, colocar um ponto, get value, vou fechar já aqui, e aqui eu vou colocar string.class, e depois eu vou pegar a nossa lista e adicionar essa nossa string aqui, valor. Vou fechar aqui. E agora eu vou estar explicando para vocês o que realmente está acontecendo aqui dentro. Bom, nesse nosso identificador aqui, contatos, ele possui várias informações armazenadas dentro dele. No caso aqui, existem 3 informações. Então, aqui nós temos que fazer um for para percorrer informação por informação. Então, imagine que quando nós colocamos aqui esse tipo de código, quer dizer que nós vamos percorrer linha por linha dessas informações que estão armazenadas dentro dessa nossa pasta aqui, contatos. Então, nós vamos fazer a leitura primeiro dessas informações, depois dessas informações e depois dessas informações. Então, aqui no nosso código, nada mais
claro do que dizer que essa nossa variável data aqui, ela vai significar cada um dos itens que nós vamos ter dentro dessa nossa pasta contatos. Então, na nossa primeira passagem pelo nosso for, essa data aqui, na verdade, ela vai significar essa nossa, não tem como deixar lado a lado para vocês, mas a nossa primeira passagem dentro do nosso for, a nossa variável data, ela vai significar esse valor aqui. A segunda passagem pelo nosso for, a nossa variável data, ela vai significar esse valor aqui. E na terceira passagem pelo for, a nossa variável data vai ter esse outro valor aqui. Então veja que aqui nós estamos percorrendo então as informações que estão dentro aqui do nosso contatos e uma a uma. E o interessante é que nós já estamos aqui dando um getValue. Veja que nós não estamos colocando um identificador aqui, como nós fizemos aqui em cima, por exemplo, nome, idade. Nós já estamos colocando aqui um getValue e logo depois nós já estamos colocando aqui o string.classe. E isso nós podemos estar fazendo porque aqui no nosso banco de dados nós colocamos uma numeração aqui, 0, 1, 2. Então o nosso banco de dados está entendendo que o que tem aqui dentro na verdade é uma lista de informações, aonde ela não é estruturada como nós temos aqui. Por exemplo, fumante, idade, nome, contato. Não, aqui é uma string, uma lista de informações, aonde o seu identificador ele não é muito relevante. Então, por isso que nós não precisamos colocar aqui um identificador aqui dentro. Mas se nós fizéssemos da seguinte forma, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para que vocês realmente entendam o que está acontecendo aqui. Por exemplo, se eu criasse uma outra pasta chamada contact e colocasse aqui a seguinte informação, OL na nossa identificação, aqui o valor 5545236, depois aqui eu colocasse essa outra identificação e aqui colocasse a numeração 87963, ou eu colocasse aqui número 1 e colocasse a numeração 1. Então veja, se eu fizesse dessa forma aqui, sem colocar a identificação 0, 1, 2, então aqui no nosso projeto, nós não poderíamos fazer direto essa estrutura aqui no nosso código. Nós teríamos que fazer o seguinte, nós teríamos que colocar string, a nossa variável como nome de valor, underline, opa, e aqui eu pegaria a nossa variável data aqui, como nós fizemos aqui em cima, e colocaria um ponto shield. Eu teria que colocar a identificação aqui, que nós temos, no caso, número 1. E depois o nosso getValue. E aqui dentro eu colocaria string.classe. E por que nós teríamos que colocar dessa forma aqui, colocando o nosso shield, e não poderíamos colocar conforme aqui em cima? Isso é bem claro, porque aqui, quando você coloca simplesmente numerações aqui nos identificadores, quer dizer que essas informações aqui vão ser tratadas como uma lista. Então você consegue, ali no código, deixar ali no código, uma forma onde você vai conseguir ter essas três informações aqui, sem precisar colocar a identificação 0, 1, 2. Então, sempre que você quer, ou sempre que você precisar salvar certas informações, você pode, então, estar criando uma lista de informações com as numerações aqui, que depois você consegue recuperar essas informações de forma mais eficiente no seu código. Então, só para esclarecer para vocês pela última vez, quando você coloca aqui uma identificação, contato 1, contato 2, contato 3, aqui no seu código, você vai ter que utilizar um shield, colocar aqui o identificador desse valor, e depois você vai dar um getValue e vai colocar aqui que tipo de informação você está querendo ler lá do banco de dados. Então aqui eu vou apagar
esse trecho de código, vou deixar somente esse daqui que nós fizemos. Então veja que esse for aqui nós tivemos que fazer porque nós adicionamos lá no nosso banco de dados e queremos ler uma lista de informações que estão dentro aqui desse nosso identificador contatos. Vamos então agora criar uma outra string chamada valores. E aqui eu vou pegar a nossa lista de informações. Vou colocar ponto get0 mais tracinho, tracinho, mais lista ponto get1 e vou acrescentar aqui dentro, na frente dessa nossa variável fumante. Eu vou dar um /n aqui para pular uma linha e vou colocar essa nossa string aqui, valores. E aqui, para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui, é bem simples. Essa nossa variável lista que nós criamos, ela vai adicionar dentro dela as strings que nós estamos recuperando dentro da nossa pasta contatos. Então, depois que nós recuperamos o primeiro valor que está armazenado dentro da nossa pasta contato, nós adicionamos ela para dentro dessa lista. Então, você já consegue perceber que dentro dessa nossa lista nós vamos ter 3 itens. Nós temos aqui o item 1, item 2, item 3. Então nós temos 3 itens. E aqui, quando termina o nosso for, nós podemos pegar o primeiro item da nossa lista, que é o get0, que vai ser esse item aqui, 6788888. Depois nós colocamos aqui 2 tracinhos e depois nós pegamos o outro valor da nossa lista, que está na posição 1, que vai ser esse valor aqui, 6734445566. Então nós fizemos a junção aqui dessas duas informações, passamos para essa nossa string de valores e adicionamos aqui no nosso diálogo alerta. Então vamos executar o nosso projeto. Pronto, agora eu vou abrir aqui então o nosso simulador. Eu vou clicar aqui em cima da opção para ler dados. E pronto, veja que funcionou essa nossa nova leitura aqui de informações, onde nós conseguimos ler então as informações que estão dentro dessa pasta contatos, lá no nosso banco de dados. E veja que ele pegou aqui o primeiro valor do nosso banco de dados, que é o 67888. Eu vou abrir aqui só para confirmar com vocês. Veja que aqui está o primeiro número, 67888, aqui está correto. E depois o 673444. E aqui está também o nosso outro valor. Nós não colocamos aqui o nosso terceiro valor, porque aqui no nosso código nós não pegamos ele. Mas caso você queira pegar, é só você colocar aqui o mais, colocar o tracinho e tracinho, e depois pegar o lista.get2. Então dessa forma, você vai conseguir obter as 3 informações que estão armazenadas dentro dessa nossa pasta aqui, contatos. Agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos continuar melhorando esse nosso método aqui, ouvinte_1, e vamos estar melhorando também o código que está aqui dentro. Só que para melhorar mais esse nosso código aqui, nós vamos agora utilizar a nossa classe gerente. Ela vai nos dar um auxílio para que a gente consiga fazer uma melhor leitura dos nossos dados que estão armazenados dentro do nosso banco de dados. Então, até a nossa próxima aula. E não fique pensando que esse nosso código aqui está com problema, porque aqui, como vocês podem ver, ele está em vermelho. Mas eu vou vir aqui e vou só limpar o nosso projeto. E pronto. Veja que sumiu aqui o erro. Então, só para mostrar para vocês que o nosso código aqui está funcionando 100%. Então, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado com a nossa próxima aula.